Olá, olá, olá! Uma ótima semana a todos e a todas. Estamos aqui de volta para continuar aquilo que muitos devem até ter pensado que eu havia parado, mas não parei. E não vou parar. Tempos estratégicos até para mudança de comportamento, para mudança de mentalidade, para recarregar as baterias, são necessários às vezes. Faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. Quem aqui nunca teve o desejo de um dia parar, de um dia tirar para refletir sobre a vida, sobre suas escolhas, sobre os seus caminhos? Nós também temos os nossos dias. Sim, a Bíblia nos diz que o dia mal vem para todos e muitas vezes vem para a gente também. Não é porque nós estamos aqui na internet, fazendo nosso trabalho, não só na internet, mas fora de casa muitas vezes, falando com pessoas, levando vida. Não é por causa que nós temos o nosso trabalho que muitas vezes nós não pensamos sim. Nós não temos momentos de fraqueza, nós não temos momentos de desânimo. Mas quando vem o desânimo, a gente descansa, recobra a consciência e continua. Cair é lícito. Permanecer caído é que é o verdadeiro problema. Enquanto as pessoas vão chegando, vamos falar aí sobre o tema de hoje. Vamos iniciar essa semana com uma chave que pode marcar a sua vida. Ao meu ver, é uma das chaves que podem ser a mais importante dessa série que nós vamos estar falando sobre as 30 chaves. E essa chave se chama autoralidade. E aí, você que pode estar vendo esse vídeo depois, para você que pode estar vendo esse vídeo agora junto com a gente aí, pode me perguntar, mas o que é autoralidade, Anderson? E a resposta é: quem é você na fila do pão? Como as pessoas te enxergam? Quem os outros dizem ser você? Sim, porque autoralidade nada mais é do que a marca que você tem construído. Vamos exemplificar. Quando nós falamos o nome Neymar Júnior, você sabe quem ele é? Edir Macedo? Dudu? Cássio? Nomes comuns, muitas vezes como Cássio, Dudu. Neymar não é tão comum assim, mas garanto que existem outros Neymar. Edir, garanto que podem ter outros, mas temos um que se destaca um pouco mais. Eu não estou aqui defendendo esse ou aquele, falando que ele é certo, que ele é errado. Quem sou eu aqui para estar julgando o comportamento das pessoas, assim como do Neymar, do Dudu, Cássio? Mas percebe que quando nós falamos esses nomes, automaticamente vem imagens de pessoas no seu subconsciente? Isso é autoralidade. E para falarmos sobre autoralidade, como sempre, vamos às Escrituras.
E o texto hoje que nós vamos estar falando sobre autoralidade está no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos começar pelo capítulo 19 e vamos lá para o versículo 13. Atos 19, 13. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos do judeu chamado Cefa, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Percebe que quando você é autoral, o seu nome muitas vezes pode ser até citado em lugares inimagináveis. Espíritos malignos que estavam sendo expulsos de um homem possesso disseram: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E eu não estou nem falando aqui para você ser conhecido nas regiões celestes. Mas quem é você no lugar que você trabalha? Quem é você na sua comunidade religiosa? As pessoas se lembram de você como? Quando falam o nome, o seu nome, o que vem à mente das pessoas? Vem uma imagem positiva, vem uma imagem negativa. As pessoas falam do seu nome em rodas que muitas vezes você não está presente. E se elas falam o que de você? A autoridade é isso, é criar uma marca própria. É ter um nome que as pessoas vão lembrar, mas de forma positiva. Porque ser lembrado de maneira negativa, eu acho que não deve ser muito legal, né? As pessoas terem prazer de falar. No meio de alguns conhecidos meus, algumas pessoas, por sinal, estão se tornando queridas, essas pessoas falam muito de futebol e eu vejo as pessoas falando: ah, mas o time A, o time B, o jogador A, o jogador B, e brigam por isso. Outros brigam por causa de partido político, ou por causa de candidato A ou candidato B, presidenciável, governável, governador, deputado, senador, e se degladeiam para defender o nome de outras pessoas. Mas esquecem de uma coisa: quem são elas? Quem é você, meu amigo, minha amiga? Será que nós vamos ser lembrados por ser o irmão tal de tal igreja?
ser o torcedor do time A, do time B. Porque você sabe qual que é a diferença entre as pessoas que venceram na vida para as pessoas comuns como eu e você hoje? É que elas acreditaram. E antes de ficarem defendendo essa ou aquela marca, esse ou aquele time, essa ou aquela instituição, elas defenderam o nome delas. Não lutaram por sonhos de terceiros, lutaram pelos sonhos delas. Trabalharam para construir uma marca, trabalharam para construir uma carreira de sucesso, trabalharam para ser alguém. Aí você pode me dizer, não, mas são pessoas. Eu frequentei por muitos anos uma igreja em que falavam, nossa, o pastor tal, o bispo tal. Você sabe o que separa o pastor tal, o bispo tal, de eu e de você? Acreditar. Talvez o pastor, o bispo, ele não se contentou em simplesmente sentar no banco e ouvir. Ele não se contentou simplesmente em ser mais um no meio da multidão. Eu citei um nome agora há pouco, Edir Macedo, e independente da gente concordar ou não com a história do bispo Edir Macedo, eu admiro muito a história daquele homem. E hoje eu, por sinal, não sou membro da Igreja Universal, mas eu admiro a história dele. Porque a partir do momento que ele conheceu o Evangelho, ele começou a botar em prática aquilo. Muitos falaram para ele, você não tem chamado, olha para você, tem as mãozinhas tortas, tem problema, você não leva chamado. Inclusive, a pessoa que falou que ele não tinha chamado é do cunhado dele, dono de uma outra igreja hoje. Só que se formos para comparar hoje proporções das suas igrejas, a igreja daquele que não tinha chamado é infinitamente maior do que a igreja daquele que falou que ele não tinha chamado. O bispo Edir Macedo ele poderia ter parado, sim, se contentado com um ministério na igreja do seu cunhado. Mas ele decidiu que poderia fazer mais. Ele acreditou no seu potencial e hoje ele é líder de uma multidão de pessoas. Vamos falar de jogadores de futebol. Muitos brigam, matam e morrem por causa de jogadores de futebol. Você sabe o que separa um jogador de futebol de sucesso daquele menino que desiste no meio do caminho? O jogador de futebol de sucesso insistiu. Muitas vezes deixou de ir para a escola para correr atrás da bola. Muitas vezes foi chamado de vagabundo pelos amigos, muitas vezes por pessoas próximas como pai, mãe, tios, tias. Mas eles acreditaram no seu potencial. Foram de peneira em peneira. Não vestiram uma camisa e olha, eu sou palmeirense, eu tenho que jogar no Palmeiras. Não. Eles tiram a própria camisa deles. E se eu, sendo palmeirense, eu precisar jogar no Corinthians, eu vou ser o melhor jogador do Corinthians.
Se eu, sendo corintiano, precisar começar na categoria de base do Juventus, do Paulista de Jundiaí, eu vou começar. Porque antes de eu vestir a camisa do meu time, eu visto a minha. E se outros jogadores hoje representam aquele time que eu adoro, um dia eu também posso estar lá. E abriram mão, muitas vezes das baladas, muitas vezes das noitadas, muitas vezes, como eu falei, de arrumar um trabalho, foram perseguidos, chamados de vagabundo, disso, daquilo. Mas depois, o resultado falou por si só. Outra coisa que uma pessoa autoral não fica levando em consideração são as críticas enquanto elas estão trabalhando. Se você for olhar, como eu citei o exemplo do Bispo Edir Macedo, milhões de pessoas falam mal dele. Inclusive, ele foi perseguido pela maior rede de TV da época. Hoje não podemos falar que ela é tão poderosa assim. Mas ele nunca deixou de correr atrás daquilo que ele acreditava, para ficar olhando para as críticas. Então, se você quer ser alguém relevante, se você quer ser alguém que seja lembrado até depois da sua morte, seja autoral. Construa a sua marca. Não fique se preocupando em defender esse ou aquele, aquela ou essa. Antes de vestir qualquer camisa, lembre-se que por baixo da camisa existe uma pele. E essa pele é a sua. Espero que essa reflexão possa, nesse início de semana, trazer uma mudança de mentalidade. E que antes de você se preocupar com a marca de outros, preocupe-se em construir a sua. Preocupe-se em ser autoral. Preocupe-se em ser alguém que o seu filho possa se inspirar. Uma das coisas que, mesmo antes de eu ser pai, eu sempre dizia: meu filho nunca vai poder ter outro homem como referência a não ser eu. É claro que existem inspirações profissionais. Olha, meu filho tem um dom de desenho. Então, muitas vezes ele vai buscar informações com outras pessoas, com outras referências na profissão dele. Mas, quando perguntam para o meu filho um exemplo de caráter, ele fala: papai. Quando perguntam para o meu filho um exemplo de sacrifício, ele fala: papai. Quando perguntam para o meu filho um exemplo de dedicação, ele fala: meu pai. Isso é ser autoral, pelo menos na cabeça de uma pessoa. E eu gostaria de lançar um desafio hoje. Eu gostaria que depois você deixasse seu comentário nesse vídeo. Se nós estamos contribuindo para o seu crescimento. Se de alguma maneira eu estou sendo autoral e trazendo situações, trazendo insights para que você possa estar
a cada dia virando uma nova chave, a cada dia virando ou tendo uma mudança de mentalidade que vai fazer você ter uma vida extraordinária. Vamos juntos nessa construção, vamos juntos nessa mudança de vida através das 30 chaves para a transformação de vida. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, pois é muito importante para a gente. Se você não gostou também, deixa aí seu joinha para baixo aí. Contribua de alguma maneira para que a gente possa, sim, fazer alguma coisa. Se você não gostou, me ajude a melhorar. Se você gostou, nos ajude a continuar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, tem aqui no Instagram ou no YouTube, se inscreva aí. E não esqueça de assinar ou de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que a gente estiver presente aqui, trazendo insights, trazendo chaves, trazendo pensamentos, você possa estar sendo avisado de primeira mão. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe sempre. Até mais.